Jornal da Manhã. Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Agora as notícias de Presidente Prudente e região e aquelas que têm impactos na região também, que são notícias nacionais. Comentando os destaques do dia, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. E hoje, abrilhantando o programa, o William Fernandes, que foi de Presidente Prudente, está em Curitiba, grande repórter, vai também dar as suas opiniões aqui no programa de hoje. Vamos lá então para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Eus, bom dia, Adilson, bom dia, amigos da Jovem Pan. O meu destaque hoje é um alerta, presta atenção. Veja bem, para evitar aglomeração, eles dizem que a ciência demonstra que o shopping tem que ficar menos tempo aberto, que o comércio tem que ficar menos tempo aberto. Já para as eleições, eles determinam que para evitar aglomeração, aumenta um horário para a gente poder ir votar. Ou seja, quer outra dica também de como a gente tem que ficar esperto com isso? Todo mundo ficou o tempo todo, principalmente a mídia funerária, dizendo para todo mundo ficar em casa. Só que nas eleições, o mesmo doutor que falou para ficar em casa agora pede para a gente ir trabalhar. Como mesário, como fiscal. Detalhe, de graça, mesmo sabendo que o fundão partidário tem 2 bilhões em caixa para gastar nas eleições. Ou seja, só continua sendo, só é otário realmente quem não presta atenção. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Olá, Eudson Padilha, olá, ouvintes da Jovem Pan. O destaque de hoje vai para uma nova pesquisa que diz que anticorpos da Covid não desaparecem tão rápido. Isso é uma excelente notícia, porque uma pesquisa gigante feita com mais de 30 mil pessoas na Islândia apontou que os anticorpos da Covid-19 podem durar até 4 meses. Ou seja, eles acreditam que a imunidade das pessoas recuperadas da doença não desaparece com facilidade, como mostraram pesquisas anteriores. O estudo feito pela biofarmacêutica islandesa Decode Genetics saiu no prestigiado jornal científico do New England Journal of Medicine. Ele indica uma maior duração dos anticorpos da Covid-19, bastante semelhante aos dos demais casos de infecção por algum tipo de coronavírus. A novidade, é claro, pode servir de alento aí até que saia uma vacina ou tratamento para a doença. Porque, afinal de contas, 4 meses é um bom tempo e, quem sabe, em 4 meses a vacina já vai estar aí à disposição da população mundial. Muito bem, agora o destaque do William Fernandes, direto de Curitiba. Bom dia, William. Bom dia, Eudes Figueiredo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Prudente. É um prazer participar com vocês aqui no Jornal da Manhã. E pelo terceiro mês, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta sobre finanças da Prefeitura de Presidente Prudente. O órgão chama a atenção novamente para a liquidez desfavorável das contas referente aos últimos 8 meses de mandato do prefeito da cidade, Nelson Bugalho. Isso quer dizer que pode faltar dinheiro para honrar os compromissos assumidos até dezembro. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Olha, a gente tem acompanhado já faz algum tempo sobre esses alertas que o Tribunal de Contas está dando aqui para o município de Presidente Prudente. A impressão que a gente dá é que nem mais ou menos o Titanic, né? Tocava o sino e o capitão não via a ponta do iceberg até bater e afundar. Faltam aí pouco mais de 7 meses para terminar o mandato, 8 meses para ser mais exato. O prefeito de agora em diante não pode criar novas dívidas para deixar para o seu sucessor pagá-las, isso é crime de responsabilidade na lei de responsabilidade fiscal. Então eu acho que é o preço que está se pagando, porque muito se diz que na época em que ele assumiu, ele juntamente com o seu antecessor declararam que a prefeitura tinha dinheiro em caixa e esse dinheiro parece que nunca apareceu. E hoje paga o preço. Folha de pagamento é exprimida, a maioria das cidades tem um índice acima do que a lei permite, devido aos altos salários, o nível de contratação, enfim, tudo que a gente já cansou de falar aqui. Agora o prefeito tem que ficar um pouco mais atento. São 3 alertas em pouco tempo e, segundo, demonstra que do jeito que está não consegue honrar os compromissos que tem até para o final do ano. Isso é muito ruim, principalmente o prefeito Nelson Bugalho, que quer tentar a reeleição dele aí numa competição que vai ser complicada. E essa semana aí, pelo menos muito nas redes sociais, a gente viu que talvez faltaria até leite, porque o fornecedor não foi pago. Então é uma coisa que a gente lamenta muito, mas tem que prestar atenção. Vamos lá para o comentário de Adilson Brevileri. Pois é, você já conhece aquele velho ditado, quem avisa amigo é?
Pois é, o Tribunal de Contas, pelo terceiro mês, já tem alertado a Prefeitura de Presidente Prudente. E olha, você sabe que, pelo oportuno, esclarece-se que, em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supracitada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e ou penal. Índices de liquidez. Pois é, a Prefeitura de Presidente Prudente vem sofrendo bastante pela condição de dinheiro que está faltando por conta da pandemia. Mas o prefeito também está vendo aí que os alertas do Tribunal de Contas são alertas bastante sérios e também podem acarretar comprometimento tanto na esfera administrativa como também na esfera penal. Cuidado, o sinal já está alerta, já está ligado e é bom você tomar cuidado. Tribunal de Justiça de São Paulo nega liminar pedida pela Prefeitura de Presidente Prudente e mantém a cidade na fase laranja do Plano São Paulo. O desembargador que indeferiu a evolução para a etapa amarela entendeu que o município pretende uma redefinição judicial do próprio decreto que instituiu o programa de flexibilização da quarentena. Não tinha outra alternativa. Por mais que a gente vê algumas pessoas nas redes sociais falando o prefeito não quer fazer, o prefeito não pode fazer. Não é que ele não quer e não é que ele não pode, ele não consegue fazer. Hoje existe uma determinação de algo superior, que é do governo do estado. Existe uma determinação que é superior a qualquer decisão que um prefeito venha tomar. Nós precisamos estar enquadrado naquilo que esse governador determinou, né? Nós já falamos aqui o quanto somos contra essa determinação do governador. É claro que o procurador, nesse caso aqui, não ia dar, o desembargador Cláudio Antônio, ele não ia dar a favor da prefeitura por duas razões. Primeiro é que ele se baseia na regra de quem manda mais e quem manda menos. Nesse caso, o governo manda mais do que a prefeitura. Segundo, que ninguém vai pôr esse dedinho na ferida. Ninguém vai contrariar uma determinação daquele que já assumiu todos os riscos, seja estando errado ou não estando errado, que é o caso do governador Dória. Nós continuamos aqui dizendo o seguinte, que cidades com o mesmo padrão, com os mesmos números de Prudente estão abertas. Por que Prudente está fechada? Né? Eu acho que o que falta para o prefeito é ele ser mais claro e mais duro com o governador nesse sentido. Agora, querer cobrar dele uma coisa, ele não pode determinar vai abrir. Ele manda abrir hoje, a justiça manda fechar no mesmo dia. Então é uma situação altamente complicada. Quem está pagando o preço somos todos nós aqui de Prudente, infelizmente. Muita gente passando necessidade, a gente perdendo trabalho, eu perdendo trabalho, você perdendo trabalho, todo mundo perdendo trabalho e... infelizmente foi a escolha errada que nós fizemos do governador. É o que a gente tem que deixar claro aqui. Erramos no voto ao colocar João Dória como governador de São Paulo. Porque durante a crise, a gestão dele foi altamente desastrosa. Já estava escrito nas estrelas que isso iria acontecer, né? Aí uma forma bem acentuada da interpretação pelo Tribunal de Justiça, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, que a prefeitura tentou de uma certa forma, mudar algumas regras que já estão descritas no decreto Plano São Paulo. E elas são imutáveis, não dá para você mudar. Mesmo que você impetre essas liminares, não há condição de você conseguir que seja mudado, que seja modificado e que a prefeitura seja atendida nesse pedido. E olha só, após a abordagem em Presidente Prudente, o BAEP apreendeu mais de 2 toneladas de maconha e recuperou um caminhão furtado. A droga estava em meio a uma carga de repolhos e seria inicialmente levada para São José do Rio Preto. O que chama atenção ultimamente, a gente até a semana passada nós falamos aqui sobre como está trabalhando muito bem a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, né? Como está se apreendendo drogas, como está se operando, desmontando quadrilhas. É um trabalho de inteligência, é um trabalho de eficiência. Esse caso específico deixa claro isso, a perspicaz dos policiais, que ao verem um caminhão suspeito, não se tratava de um rastreamento de vigilância, não se tratava de uma investigação. Ao ter a suspeita pela sensibilidade profissional que eles têm, pelo treinamento que eles têm, eles acabaram abordando o caminhão porque estava na contramão de luz apagada e tiveram a surpresa de ter quase 2 toneladas de maconha. Né? Parabéns mais uma vez à nossa polícia, que realmente anda fazendo um trabalho muito legal, muito eficiente e de muita qualidade aqui na nossa região. Pois é, essa é uma questão que a gente sempre está falando aqui, né? Parabéns aqui
para o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do BAEP, que apreendeu aí essa quantidade enorme de maconha e também recuperou o caminhão furtado. Realmente a polícia tem trabalhado com afinco, ela tem mostrado eficiência, que é o que a população toda espera da nossa Polícia Militar. E é claro que são duas toneladas de maconha que saem das ruas e é mais uma tranquilidade para todos nós. E olha só, a Câmara aprovou um projeto que destina mais de R$1,5 milhão para apoio emergencial ao setor cultural. O texto foi aprovado em primeira e segunda discussões pelos vereadores de Presidente Prudente durante a sessão ordinária que aconteceu no começo desta semana, na segunda-feira. Nem podia ser diferente, né? A Câmara de Vereadores tinha que acelerar sim. A gente tem até amigos que vivem da cultura. Quantos amigos a gente não tem que vive de tocar nos barzinhos da noite? Enfim, tantos outros exemplos. E esse é um projeto do governo federal para socorrer, são 3 bilhões destinados às prefeituras para poder socorrer esse pessoal que hoje está sem trabalho, né? Diante de tudo fechado, nada funcionando. Então, os vereadores tinham que aprovar sim, é legal saber que o Prudente foi beneficiado com isso, são R$1,5 milhão aí para a gente poder, de alguma forma, ajudar aos nossos amigos que vivem da cultura, para poder também ter um auxílio emergencial enquanto está essa crise. A Câmara agiu bem e agiu rápido dessa vez. Vamos lá para o comentário do William Fernandes, direto de Curitiba. Bom, fazendo um comentário sobre essa notícia da liberação de R$1,5 milhão para o setor cultural, é uma medida interessante, uma medida necessária para um setor que sofre tanto durante a pandemia, mas vale ressaltar e comentar também de outros setores que ainda sofrem com as restrições impostas por prefeituras, governos de estados e que, na minha opinião, é uma atitude extremamente autoritária, até porque essas empresas elas não tiveram acesso a financiamentos do governo. Temos o caso, por exemplo, do Pronamp, né, financiamento do governo federal, que evaporou em 2, 3 dias nas agências, né? Pelo jeito, só os amigos, né, só os compadres que conseguiram esse financiamento para ganhar um fôlego aí durante a pandemia. Pesquisas indicam que aqui no estado do Paraná, pelo menos 30% dos bares e restaurantes fecharam as portas durante a pandemia. E mesmo assim, esses empresários não conseguem dinheiro para financiar os seus negócios. Eu não estou falando aqui do governo doar dinheiro, e sim facilitar com linhas de crédito. O Pronamp era uma esperança, mas pelo jeito isso vai ficar só na saudade. Afinal de contas, quando o dinheiro chega no banco em 2, 3 dias, ele evapora e ninguém conhece, ninguém viu quem conseguiu esse financiamento. Aqui em Curitiba o comércio segue aberto. Mesmo shoppings, academias, bares, restaurantes, a restrição ainda continua para escolas públicas e particulares, universidades, teatros, cinemas e também clubes. William Fernandes, de Curitiba, para a Jovem Pan Prudente. Pois é, todos estão sofrendo com essa questão da pandemia, né? Falta de dinheiro, desemprego, pessoas que estão paradas já desde o início de março. E agora essa é uma boa notícia, né? Porque afinal de contas o pessoal que trabalha na cultura também tem sofrido bastante. A gente percebe que atores, artistas e também pessoas que estão atrás dos bastidores, que são técnicos, iluminadores, pessoas que trabalham com construção de palcos, com construção de cenários, enfim, todo esse pessoal que trabalha no mundo artístico realmente já estava passando do tempo e esperava por uma ajuda dessa. Nada mais justo. É claro que a nossa cultura poderia receber um pouco mais, porque, afinal de contas, esse valor de R$1,508 mil destinado à Secretaria Municipal de Cultura, tomara que possa ir, pelo menos, até que a vida comece a andar, comece a voltar ao normal, que essas pessoas possam ser socorridas. Muito bem, olha, presídio para PMs em São Paulo mantém visitas presenciais na pandemia. Presos comuns estão sem ver os parentes desde março. A Justiça suspendeu entradas externas em todos os 176 presídios do estado, mas a penitenciária de policiais permite visitação. A Defensoria vê diferenciação entre os cidadãos. Ao site G1, o governo de São Paulo afirmou que já trabalha em plano de retomada de visitas em penitenciárias do estado. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Isso que eu falo que é o duplo padrão, né? Aqui a gente não quer falar do bom bandido ou do mau bandido.
ou do condenado ou não. São todos eles condenados, né? São todos eles, de alguma forma, fizeram alguma coisa que fere a ordem legal da vida em sociedade e em comunidade. Se os presos não estão podendo receber as visitas, por que os soldados, ex-policiais que estão presos também por responder por algum ilícito, estão recebendo a visita? São essas distorções que causam problemas, são essas distorções que causam intriga, causam problemas que não deveriam existir. Se não pode para um, não poderia para ninguém. Isso seria o mais justo no meu ponto de vista. A lei é bastante clara, né? Porque a nossa Constituição diz que a lei é igual perante todos, independente de cor, credo, condição social. E qual que é a diferença de uma pessoa que é presa, ex-policial militar, que está preso numa penitenciária, dos outros demais presidiários que estão aí, nos outros 176 presídios espalhados em todo o estado de São Paulo? A norma é contrária aí, se você abrir aí as exceções para esse presídio dos policiais militares, nós estaríamos fazendo uma acepção e, é claro, indo de encontro contra a regra da nossa Constituição. Portanto, não dá para ter regalias só porque são policiais militares nessa questão por conta da pandemia ou por qualquer outra circunstância. Eles são presos iguais aos outros demais presos dos 176 presídios em todo o estado de São Paulo. E olha só, uma nota enviada pela assessoria do deputado Maldo Bragato aqui para a Jovem Pan. Ele informa que as regiões de Presidente Prudente e Marília mudarão para a fase amarela no Plano São Paulo. Vamos ouvir as palavras do deputado e assistir também aqui na Panflix. Amigas e amigos, eu queria dizer a todos que nesses últimos tempos tenho trabalhado muito para que Prudente e Marília, essas duas grandes regiões, possam sair da zona laranja e passar para amarela. E assim faço, baseado pela experiência que tenho, conhecimento que tenho e, acima de tudo, pela importância de ter no amarelo a recuperação econômica dessas duas regiões. Então eu queria dizer que eu tenho trabalhado com o governador, com o governo do estado, para que comecem a pensar na recuperação econômica do interior do estado, em especial de Presidente Prudente e Marília. Muito bem, agora uma última notícia. Faculdades particulares de São Paulo lotam salas virtuais com até 180 alunos e demitem mais de 1.600 professores durante a pandemia. Os docentes alertam que o sucateamento do ensino à distância e o sindicato vê irregularidades nos cortes. Instituições apontam evasão escolar e inadimplência como os responsáveis pelos desligamentos. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Esse é um problema muito sério, porque veja bem, as faculdades, universidades estão se virando com o problema do Covid, com o problema do vírus, estão criando curso online e ao mesmo tempo estão despedindo professores, né? São mais de 1.600 professores que perderam seu emprego. Isso é justo, eu pergunto? O governo não deveria olhar para isso? A universidade, ela mantém o ensino, mas demite professores. Então é um desequilíbrio, eu acho que alguma forma vai ter que ser achada nesse sentido. Eu acho, e tenho lido algumas coisas sobre isso, que o curso à distância, o aprendizado à distância, da forma que está sendo feito devido à crise, ele não é o essencial, ele não é o necessário, só ele não basta. Eu acho que a gente não pode pensar em ter futuramente, ou como já vi alguns loucos falando, né, que a aula presencial nunca mais vai poder existir, que seria um absurdo. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso e eu acho que o governo precisa participar disso. Por que demitir os professores? Né? Por que tabular dessa forma? É o caminho mais fácil? As pessoas têm que ter ensinamento, têm que ter aula, têm que ter... Durante a pandemia foi uma forma que se acharam para fazer isso. Mas e o desequilíbrio? E esses professores que perderam o emprego? Como é que faz? Onde é que eles vão trabalhar? Então é complicado isso e o ensino brasileiro já não é legal e nós não podemos correr o risco, por causa de uma justificativa do pânico, o nosso ensino ser sucateado dessa forma, né? Olha, Eudes, essa notícia mostra o quão dramática é a situação de muitos setores, né, inclusive o setor de educação,
onde você tem profissionais que têm medo de voltar a dar aulas, né, presenciais em salas com 20, 30 alunos por medo do coronavírus e, ao mesmo tempo, acabam perdendo o emprego porque as universidades perceberam que elas podem ter um docente para 40, 50, 100 alunos, né, passando o mesmo conteúdo, sem contar as aulas que a partir de agora serão gravadas, né? O aluno não mais terá uma aula ao vivo com o professor e sim um conteúdo que é atemporal. Essa tendência deve aumentar, não é uma tendência que tende a regredir mesmo com o fim da pandemia, até porque eu já vejo isso em muitas universidades, conteúdos que são atemporais, que o aluno não necessariamente precisa estar em sala de aula, já é disponibilizado de forma online. Isso tem benefícios e também tem malefícios. O benefício para o aluno é que ele pode assistir essa aula quando ele quiser, a hora que quiser, sem necessariamente se deslocar, principalmente para quem mora em grandes centros, mas ao mesmo tempo tem o problema da falta de contato com outros alunos, da falta de discussão, de debate. E temos outro problema também que é em relação à atenção. Eu vejo muito meus filhos, né, que estão estudando de forma online agora. As aulas, elas são extremamente tediosas, né? São aulas que, sinceramente, eu dormiria assistindo às aulas que os meus filhos veem na escola particular. Até porque tentou-se replicar o modelo de sala de aula presencial para o modelo online e a gente sabe que isso na internet, no computador, né, o aluno ficar mais de 1 hora assistindo o mesmo conteúdo, não funciona. Já não funcionava na sala de aula na presencial, ainda mais um online, né? As aulas elas precisam de uma nova dinâmica, usar recursos audiovisuais, recursos interativos para que o aluno mantenha a atenção. É uma pena, porque são professores que perdem emprego, aulas que deixam de ser interessantes, aulas que poderiam ter muito mais interatividade, poderiam gerar muito mais interesse para o aluno, e o que nós vemos é simplesmente um cumprimento de tabela. Infelizmente, esse será o futuro da nossa educação, a não ser que haja uma mudança muito grande, o que eu acho muito difícil de acontecer. Pois é, já que o Estado não pode cumprir a sua parte em fornecer educação para todos, o que nos resta são as escolas particulares, que virou, sem dúvida nenhuma, uma grande indústria. Agora, o que a gente fica triste é que essas escolas que vivem dos alunos, que vivem dos serviços dos professores, estão praticando esse tipo de atitude, ou seja, demitindo professores que são, na verdade, parceiros e peça fundamental para que o seu negócio possa estar em pé e fazendo esse tipo de atitude. Eu acho que os alunos que estarão aí pleiteando ou prestando vestibular, pleiteando vagas em universidades particulares e que estarão prestando vestibulares agora, no próximo ano, que eles possam até analisar as atitudes destas universidades que estão fazendo esse tipo de coisa e não prestarem vestibular lá, para que eles possam, de uma certa forma, sentir o que eles estão fazendo com os professores e também com os alunos, porque é desumano você, em sala virtual, ter alunos 180 reunidos numa só sala. Quer dizer, cai toda aí a qualidade do ensino, cai toda a qualidade do próprio professor e muitas outras coisas que estão sendo feitas aí que a gente não pode aceitar. Portanto, você que é aluno, que vai prestar vestibular, preste bem atenção nestas universidades que estão demitindo professores injustamente por conta da pandemia. É isso aí, muito obrigado a todos. Estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Um grande abraço para todo mundo. Voltamos amanhã a partir das 7h30 da manhã. Daqui a pouco tem um Rock and Pop aqui na sequência da Jovem Pan. 10 horas tem o Morning Show e meio-dia o Pânico. É isso aí, grande abraço e até o nosso próximo encontro.